Bem-vindo ao canal Diário da Mente. Este canal que quer trazer mais conhecimento para a sua vida. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos nossos vídeos para que possamos trazer mais vídeos para você. Hoje vamos falar de transtorno obsessivo compulsivo. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Você certamente já deve ter ouvido falar de pessoas que lavam demais as mãos, perdem muito tempo na limpeza da casa, verificam as portas, as janelas e o fogão inúmeras vezes, que precisam ter suas coisas muito arrumadas ou que têm grande dificuldade de descartar papéis, roupas ou objetos que não têm mais utilidade. Talvez até conheça alguma delas. Esses comportamentos são acompanhados por angústia e medo de que aconteçam desgraças, como contrair uma doença, usar um banheiro público, levar doenças para dentro de casa ou de a casa incendiar caso o gás não seja verificado. Conhecidos popularmente como manias, esses comportamentos são motivo de gozação por parte dos amigos e colegas e de brigas com os familiares, que não compreendem porque a pessoa não consegue deixar de ter essas preocupações e de repetir esses atos. Essas são algumas das manifestações de uma condição muito conhecida atualmente e que atormenta milhares de pessoas em todo o mundo: o transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC. Muitas vezes os sintomas são de intensidade leve. Nesses casos, raramente são percebidos pelos demais e praticamente não comprometem a rotina da pessoa, que consegue até levar uma vida normal, ter sucesso no trabalho, relacionar-se socialmente e constituir família. Infelizmente, no entanto, nem sempre é assim. Não raro, os sintomas são graves ou muito graves e até incapacitantes. Calcula-se que cerca de 10% dos indivíduos com a doença encontram-se incapacitados para trabalho e para a vida acadêmica, com dificuldades para levar adiante uma carreira e relacionar-se com outras pessoas. Em razão dessas incapacitações, as pessoas com TOC grave representam ainda uma enorme sobrecarga para a sociedade, para os serviços de saúde e, sobretudo, para a família, da qual se tornam inteiramente dependentes. Os sintomas do TOC. O TOC é um transtorno do qual estão presentes alterações no pensamento, obsessões, no comportamento, compulsões ou rituais e evitações, e emocionais, ansiedade, medo. São muito comuns ainda as chamadas neutralizações, que são atos mais eventuais, geralmente mentais, destinados a diminuir o medo e a ansiedade. Também é muito frequente o aumento do foco da atenção nos objetos, nos lugares e nas pessoas, que despertam as obsessões, a hipervigilância, bem como a indecisão e a lentidão para realizar certas tarefas. Para que seja diagnosticado o transtorno, esses sintomas devem tomar tempo considerável do indivíduo, mais de 1 hora por dia, ou causar sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida. O que são obsessões? Obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens que invadem a mente de forma recorrente e persistente, experimentados como intrusos, invasivos e indesejados, e que, na maioria dos indivíduos, causam ansiedade acentuada ou sofrimento. Mesmo que não queira ter esses pensamentos, impulsos ou imagens, ou os considere absurdos ou ilógicos, o indivíduo com TOC, por mais que se esforce, não consegue ignorá-los. Assim passa a suprimi-los ou neutralizá-los com algum outro pensamento ou uma ação, realizando rituais ou adotando comportamentos evitativos. A manifestação mais comum das obsessões são pensamentos perturbadores que voltam à cabeça da pessoa, mesmo quando ela não deseja. Por exemplo, ter se contaminado com germes quando teve contato com sujeira. Também pode se manifestar sob a forma de imagens desagradáveis ou como cenas violentas, horríveis ou de conteúdo sexual indesejado, que invadem a mente,
ou ainda sob a forma de impulsos recorrentes e perturbadores de fazer algo que a pessoa não deseja, como, por exemplo, agredir violentamente um familiar ou um desconhecido na rua, ou praticar sexo de forma considerada moralmente inaceitável ou repugnante. Além de pensamentos, imagens ou impulsos, as obsessões mais raramente podem se manifestar como palavras, frases, números e até músicas que invadem a mente e causam desconforto ou são difíceis de interromper. Compulsões. Compulsões ou rituais são popularmente conhecidos como manias. Trata-se de comportamentos repetitivos, por exemplo, lavar as mãos, organizar, verificar, ou atos mentais, rezar, contar, que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou em razão de regras que devem ser seguidas rigidamente. São atos voluntários, repetitivos e estereotipados, realizados com a finalidade de aliviar a ansiedade, o sofrimento ou desconforto físico associado às obsessões, ou com a intenção de afastar uma ameaça, de prevenir desastres ou possíveis danos a si próprio e a outras pessoas. São atos claramente excessivos aos quais o indivíduo não consegue resistir. Ao contrário de outros atos repetitivos, eles têm uma motivação, uma finalidade, a redução da ansiedade que acompanha as obsessões. Os exemplos de compulsões são muitos e variados. Verificar as portas, o fogão, o botijão de gás repetidas vezes antes de deitar. Lavar as mãos repetidas vezes para proteger-se de germes ou contaminação. Fazer certas coisas um determinado número de vezes, como apagar e acender a luz, abrir e fechar um programa ou aplicativo de computador repetidamente para que não aconteça uma desgraça. Puxar e soltar a alavanca do freio de mão do carro para ter certeza de que ficou bem travado. Verificar repetidamente se os documentos estão na carteira, entre outros. Também são comuns comportamentos repetitivos como tocar, olhar fixamente, bater de leve, raspar, estalar os dedos ou as articulações, sentar e levantar, entrar e sair de um cômodo. Nesses últimos exemplos, nem sempre fica claro o que levou o indivíduo a repetir tais atos. Tratamento. A maior parte dos pacientes com TOC beneficia-se pelo menos parcialmente dos tratamentos de primeira linha disponíveis atualmente. Paciente resistente ao tratamento são aqueles que não respondem a vários desses tratamentos, enquanto os pacientes refratários são aqueles que não respondem a nenhum esquema terapêutico de primeira, segunda ou terceira linha disponíveis. Existem várias estratégias farmacológicas e psicoterápicas para o manejo desses pacientes, além de alternativas como a neurocirurgia e a estimulação magnética transcraniana. Medicamentos. Os medicamentos são efetivos para 40 a 60% dos pacientes que os utilizam e são a primeira escolha, principalmente quando, além do TOC, existem outros problemas associados como depressão, ansiedade, o que é muito comum. Também é usual se iniciar com um medicamento quando os sintomas são muito graves ou incapacitantes. Geralmente são utilizados em doses maiores do que as recomendadas para o tratamento da depressão e demoram mais tempo para produzir o efeito antiobsessivo. O maior problema que eles apresentam é o fato de raramente eliminarem, por exemplo, por completo os sintomas. Além disso, com frequência provocam efeitos colaterais indesejáveis, embora os mais modernos sejam bem melhor tolerados. Terapia cognitiva comportamental. A terapia cognitiva comportamental reduz os sintomas em 70% dos pacientes que realizam essa modalidade de tratamento e em aproximadamente 30% deles pode eliminar por completo os sintomas. Ela é efetiva especialmente quando predominam rituais, não existem outros problemas psiquiátricos graves e os pacientes se envolvem efetivamente nas tarefas de casa. Parte fundamental dessa forma de tratamento.